De novo. De novo, de novo. Até passar. É muito amor por mim, hein, Janine? Professora, eu falei assim, eu vou ficar mais esse ano, tudinho, quem sabe, ó. Só esse ano. Chega, Janine! Tô na correria, meu pai é candidato a vereador, tá só uma correria aqui também. Nossa! Só correria, não sei o que deu a loucura de eu me matricular de novo, mas vamos lá. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início então à banca final, à banca de qualificação, né, da acadêmica Janine Ramos da Silva. Hoje, compondo a banca, nós temos a professora Marcela Tasca como membro externo e a professora Manuela como membro interno, é isso, gente? Sim. Isso, né? Eu acabei fazendo uma confusão, mas é isso. A Marcela como membro externo e a Manu como membro interno, né? Você tem... Não? É o contrário, eu interno e a Manuela externo. É porque eu anotei aqui só o nome da Marcela. Fiquei Muito sem obrigada. anotar da Manu. Eu estou É que a passando Manu... aqui. A Manu tá comigo em todas as bancas já, quase, né, Manu? Acho que a gente fez mais 5 bancas juntas ou mais, né? Mas então é a Manu como membro externo e a Marcela como membro interno, tá, Janine? Então, depois que você apresentar, você vai ter 15 minutos para a sua apresentação. Depois que você apresentar, a gente começa então pelos comentários da professora Manuela e depois os comentários da professora Marcela, tá bom? Aí eu faço as minhas considerações, tá? Caso você qualifique e vá para uma banca final, qualquer uma das professoras está apta para retornar na sua banca, tá bom, Janine? Como eu disse, você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho. Quando tiver faltando 2 minutos para finalizar o seu tempo, eu te aviso, tá bom? Pode começar. Deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Abriu aí? Todo mundo tá vendo? Pode ver? Abriu, sim. Tá, pode começar? Pode começar. Boa tarde, vou falar sobre o Centro Cultural do Porto, meu tema. O conceito do tema é um centro cultural, onde é um espaço arquitetônico destinado à apresentação de manifestações culturais e multidisciplinares das mais diversas, como bibliotecas, teatros, áreas de vivências, espaço para apresentações e expressões das pessoas. O Centro Cultural, os primeiros centros culturais, se deu no início no século XX na França com o Centro Georges Pompidou, como demonstra a imagem, né? Ele foi criado pelos arquitetos Richard e Renzo Piano e foi uma estrutura com uma proposta inovadora. Pois antigamente existiam apenas de acordo com Milanese, a biblioteca de Alexandria foi uma das primeiras invenções que poderia ser onde se guardava livros, papiros e diversas outras coisas como conhecimento do passado, né? E o Centro Cultural Georges Pompidou, ele vem para demonstrar que não precisa ser necessariamente um espaço, que a biblioteca tem que ser um espaço e apresentações de danças, museus e outros. Ele junta tudo isso em um único espaço para conhecimento das pessoas e para as pessoas debater e gerar novas expressões, conhecimento e conhecimento da cultura. Já no Brasil, um dos primeiros centros culturais foi o Centro Cultural São Paulo, que também é conhecido como Vergueiro. Esse centro, ele possui um espaço amplo, né, e ele tem sua estrutura em grande parte metálica, e também ele dá uma chamada da forma arquitetônica como era na Revolução Industrial. Ele usa muito metal.
E outro representante que no Brasil foi o Centro de Abaquara, onde ele permanece a sede, que é o sítio Ressaca, né, que é a Casa 7, e cria um centro cultural ao lado da casa. Já em Cuiabá, nós temos o Sesc Arsenal, que é um arsenal de guerra, né? E ele foi tombado em 1984, se tornando patrimônio da capital. E hoje, ele, na sua estrutura, possui um pátio central, e como as casas antigas de Cuiabá, né? Um pátio central, e ao seu entorno possui bibliotecas, teatros, oficinas, restaurantes, lojas, e o seu prédio ele tem a estrutura preservada. Também nós temos no centro de Cuiabá, próximo ao antigo pronto-socorro, a Casa Cuiabana, que é uma casa colonial de taipa e adobe sobre alicerces de pedras de cangas, e ele hoje, recentemente, foi ampliado seu espaço, seu pátio, para apresentações, né? E possui salas de workshop, palestras, seminários, shows e eventos variados e segmentos de artes práticas e cênicas e a música. O objetivo é criar um projeto arquitetônico que atenda ao tema Centro Cultural, que, por sua vez, tem de promover a cultura entre os habitantes de uma comunidade ou mais lugares. Tá. O meu projeto está localizado no município de Cuiabá e no bairro Porto. Por que o bairro Porto? Porque é um local onde se tem a Orla, que é um cartão postal de Cuiabá, e sofreu uma revitalização, porém não tem nenhum atrativo que atrai turista, que traz um conhecimento aprofundado de culturas de outros locais e da nossa região. O terreno possui 11.103,60 metros quadrados, está localizado na região oeste, próximo ao rio Cuiabá. O que determinou o meu partido arquitetônico? Eu fiz um estudo de manchas através de setores. E esse estudo de manchas, calculado pelo meu pré-dimensionamento, eu queria um único prédio, a princípio, que se destacasse em meio que desse contraste e se destacasse ao seu entorno, né? E com isso eu fui desenvolvendo o projeto, né? E como as ideias que eu queria, né? E queria um espaço que fosse bastante arborizado para remeter a ideia de áreas verdes, Cuiabá Cidade Verde, né? Para também diminuir os polos de calores, né? Que existem. E aqui eu tenho ele, como foi o desenvolvimento dele, né? E aqui como ele ficou. Através do desenvolvimento dele, se deu através de 2 prédios, né? Com o térreo e o primeiro pavimento. E eu busquei como referências o projeto El Tanque, como demonstra essa figura, que são pátios, o prédio sobre pilotis, né? E essa cobertura fechando, fazendo sombreamento nesse prédio. Aqui eu tenho o Museu Hanoi, que ele possui uma rampa helicoidal, permitindo a acessibilidade no prédio. E aqui eu tenho uma biblioteca chamada The World, que ela tem a proposta circular, que é a ideia do meu projeto, basicamente essa, que transmita o movimento, né, que dê essa sessão de movimento, e que fosse um monumento, um centro com um monumento histórico, um monumento que chamasse a atenção. E a ideia da parte da vegetação, que eu peguei o Central Park, que é um espaço, uma praça, que as pessoas utilizam para áreas de convivência, para fazer piquenique, e que essa mesma ideia fosse utilizada aqui também, trazendo a ideia, como eu disse, de cidade verde. Aqui eu tenho o total do meu projeto, que foi o coeficiente de ocupação 7.675 metros quadrados, e o coeficiente de permeabilidade, que foi 3.485 metros quadrados, e o potencial construtivo de 10.680 metros quadrados. Uma volumetria. E aqui eu tenho já um estudo do meu projeto. O meu projeto possui a Avenida Beira Rio, com sentido, né? Do sentido do lado direito, e a Miguel Sotil. Eu possuo 2 estacionamentos, tanto para quem vem da avenida, quem vem de Várzea Grande pela Miguel Sotil, ter acesso ao Centro Cultural, tanto quem vem da Beira Rio, Cuiabá, sentido Cuiabá, e para
entrar outro estacionamento. Possui 122 vagas, 122 vagas, e aqui eu tenho os acessos do edifício por a parte laranjada por veículos, a parte vermelha, setas vermelhas, acessos de pedestres, as partes roxas são a entrada do edifício mesmo, e a azul é a entrada de carga e descarga, que é o horário noturno, né, quando o centro está fechado para a entrada de materiais de exposições, materiais para lojas, tudinho, onde não tem o fluxo de pessoas permitindo que essa carga e descarga seja realizada nesse horário. Aqui eu tenho a cobertura do meu edifício, que são 2 edifícios, né? E são ligados através de um corredor, né? Que tem seus telhados de fibrocimento. E aqui um central no prédio maior com telhado de vidro para permitir a entrada de ventilação e a parte de luz natural. Aqui eu tenho as principais rampas que é da minha calçada, que eu fiz, né? E de entrada do prédio, do centro cultural, né? Que tem no estacionamento e nas calçadas. Como o meu terreno ele possui uma declividade de 0,75% em seu total, né? Ele é praticamente quase plano, né? E não é um terreno declive nem aclive, né? Aqui eu tenho uma rampa helicoidal no centro também, que possui essa inclinação de 8,33% e com seu raio interior de 3, né? De acordo com a norma que recomenda. Aqui eu tenho uma outra volumetria do prédio, né? Que será feito de concreto e para se destacar em meio ao entorno. Aqui, como eu disse, eu fiz o cálculo deles, separei eles por setorização. Nessa parte enlaranjada aqui é o setor de vivência sobre pilotis, para as pessoas utilizarem para andar de bicicleta, andar de patins e um espaço aberto, né? Aqui já é a entrada da recepção, né? O setor administrativo, recepção, toda parte. Aqui também o prédio interligado pela circulação. Aqui eu tenho uma saída de emergência com 2 elevadores. Esse aqui eu estava por subir por escadas. Aqui eu também tenho 2 entradas pela circulação. E aqui eu tenho a parte de lojas e restaurantes, nosso setor comercial na parte de vermelho. E na parte de azul eu tenho bibliotecas, salas de cursos e oficinas de culinária, oficinas de artes, oficina do que tiver disposto a abrir. E no outro prédio também tem 2 elevadores e saída de emergência para outro prédio. Aqui eu tenho uma rampa helicoidal que foi inspirada no projeto de referência do Museu Hanoi, né? E em seu meio possui uma área verde para ter o contato da pessoa com a natureza e ter uma entrada que permite a entrada de ventilação. E os vermelhos indicam as portas de abertura com saída de emergência, né? Que foram calculadas de acordo com a norma. Aqui no primeiro pavimento, eu possuo o teatro, na sua parte laranjada, né? A saída de emergência em verde ainda, que é os elevadores e escadas para saída de emergência. Do outro lado do prédio, eu tenho, no segundo bloco, eu tenho o setor de espaço para exposições permanentes e temporárias, o cinema e salas de músicas e danças, onde a parte mais que trabalha com sons, né? E a saída também, os elevadores, né, e a entrada. Eu tenho já o térreo também demonstrando que as partes azuis são as entradas com vidro, né? Que é um vidro Sebrae reflecta, que ele reflete a luz solar e ele não permite a entrada da luz, né?
Aqui eu tenho toda a parte de preto, que é, sei lá, concreto, como demonstra a foto do Museu da Arte Contemporânea em Goiânia, né? E aqui onde está em azul e com listras vermelhas é vidro e concreto, como demonstra uma volumetria que eu fiz, né? Que eu estou terminando também, estou fazendo, que é a peixe de concreto, né? Vários peixes nessa parte com vidro interno, né? E nessa parte, como podemos ver aqui, a luz solar, ela bate de dia, nessa parte aqui bate de dia, e à tarde bate nessa lateral aqui, mas devido ao pilotismo e a cobertura, a luz solar não entra nessa parte que tem esse vidro, e nessa parte só na parte da manhã. Interno, os vidros, a ideia é que todas as portas sejam de vidro para que as pessoas possam ver o que está acontecendo em toda a parte interna do centro cultural, fazendo com que pessoas que, por exemplo, nunca conheceu, nunca dançou, que nunca participou de uma oficina, tem interesse em vendo as pessoas praticar, tem interesse em conhecer algo novo, tem interesse em ter algum conhecimento diferente e tem essa conexão entre todos dentro do centro cultural. Aqui é o primeiro pavimento, a parte do teatro, só na parte do foil, que nós temos a entrada de vidro e concreto, né? Que faz essa estrutura, ou toda a parte, fora isso, é de concreto, e nas partes de dança também e de música também tem, para as pessoas terem a conexão com o externo e o interno, né? E todos os demais, que são as salas de exposições, cinemas e o teatro em si, são todas com cobertura, são todas com fachada de concreto. A ideia disso é que a entrada da luz natural, né? E também a conexão com o entorno, com o interno e o externo. Aqui eu tenho uma fachada que demonstra como é a parte a cobertura, né, com a parte de vidro, permitindo que permite a entrada da luz natural e a ventilação. Aqui também, na parte onde fica a administração e recepção, ela é toda coberta e possui a abertura, né? Aqui eu possuí nessas partes apenas os concretos e aqui as partes de brise com concreto. A ideia do centro é essa, que ele tem essa conexão com o todo. Aqui uma volumetria dele, né? De toda a parte dele e é isso. Obrigada. Caiu? Não. Obrigada. Foi, pode fecha aqui a tela. Põe em cima, nos 15 minutos. Certinho. Você pode parar de compartilhar. Peraí. Aí, foi? Foi. Agora a gente vai abrir então aos comentários e questionamentos da banca. Já esqueci de novo, Marcela, é você o membro externo, Marcela? Manu. Ai, gente, desculpa, foi a única banca que eu não anotei, quer dizer, eu anotei pela metade, anotei incompleto. Aparece só o nome da Marcela aqui, a Marcela fala pelas duas, então. Você imprimiu, né, Manu? Tá certo. Então tá bom. Então é a Manu, membro externo. Então tá, Membro Manu. interno. Quem que é o externo? Eu! A Você Manu falou, é então é a Manu, externo. membro interno. Eu sou externo, eu falo primeiro. Então, foi o que eu disse. Tá bom, Ana Cristina. Vou começar a falar. Ela ficou vermelha. É para combinar com a blusa. Tá bom. Janine, obrigada, parabéns pela apresentação, né? Vou fazer algumas considerações sobre o seu trabalho, tá? E para poder te ajudar, né? E contribuir, eu acho que assim, em geral, a tua parte escrita ela tá muito bem feita, muito bem organizada. Tem algumas coisinhas que eu li
que eu vou ponderar para você, né? Que eu acho que precisa dar uma organizada só, mas no geral ela tá bem escrita, tá? E o teu projeto que me deixou um pouquinho assim preocupada, porque ele veio incompleto, né? Que você até falou, tá finalizando ainda. Então eu senti falta das peças gráficas de modo geral para a gente poder fazer uma análise e poder contribuir um pouquinho mais com você, tá? E eu vou fazer essas considerações para você e depois você verifica com a Ana se são pertinentes ou não. Eles adotarem. Lá na parte do seu resumo, né? Você vem trazendo para a gente que o centro está localizado no município de Cuiabá, através do levantamento de dados e pesquisa de campo, foi possível detectar a falta de opção de lazer, turismo atrativo e a cultura. Então, eu acho assim que falta é diferente de insuficiência, né? Então, toma cuidado com alguns termos que você coloca, porque a gente tem equipamentos de lazer, podem ser que eles sejam insuficientes ou não estejam bem cuidados, e esse é um tipo de pesquisa muito abrangente para a gente fazer e poder trazer uma informação dessa para um trabalho, né? Então, só toma cuidado o jeito de falar para não ficar meio esquisito. Aí, em relação às suas palavras-chave, aí eu peço que você dê uma revisada com a Ana Cristina depois, porque aí você traz luz natural, áreas verdes, integração. Então, essas palavras que a gente traz aqui, elas norteiam, tipo, você está fazendo uma pesquisa sobre centro cultural, né? E aí você vai direto aqui para ver se tem o que te interessa. Então, você não usou muito a área verde demasiadamente, é uma proposta para o seu trabalho, você não vem falando de áreas verdes aqui, nem de luz natural, não tem uma pesquisa sobre iluminação natural que você fez profunda e trouxe para dentro do teu projeto, né? Então, é um elemento que você utiliza. Então, foca aqui no que você tem de abundância no seu trabalho, tá? A introdução, eu sugiro que você refaça. Por quê? Você tem que colocar aqui o que você fez, onde você fez, o que você quer fazer, onde você vai fazer, né? Por que você está fazendo, o objetivo geral específico, a metodologia que você vai utilizar para desenvolver esse trabalho, o que você espera alcançar. E aqui você vem abordando para a gente o surgimento dos primeiros edifícios, então você vem começando com uma história, né? Depois você fala da França. Então, eu acho que precisa reorganizar essa parte sua de introdução, tá? Então, o conceito, eu não vi nenhum problema nele, a não ser a questão de tabulação, né? E formatação do trabalho, que aqui tem o último parágrafo, ele está sem parágrafo, né? Os outros têm um espaçamento, esse está sem. Lá na tua contextualização, acho que ela está bem escrita, cabe uma revisão, né? Ortográfica e gramatical, que a gente precisa fazer em todo o trabalho. Apesar de que o seu eu não encontrei tantos erros ortográficos, mas tem, tá? E aí, quando você faz, logo após a imagem figura 3, você traz para a gente um parágrafo falando que, de acordo com a Secretaria Especial de Cultura, mas eu acho que é importante você falar de que ano você tirou essa informação, tá? Lá no programa de necessidades, você traz para a gente que foi abordado com base nos centros culturais de Cuiabá, uma comparação com os projetos arquitetônicos existentes, como referência o Centro Cultural Jacareí. Mas quais você abordou, né? Então, isso é importante. Eu visitei Casa da Cultura Cuiabana, eu visitei o Sesc Arsenal, eu visitei tal lugar, e a partir dessas visitas que eu realizei, elas me subsidiaram para eu verificar como é que é o funcionamento local, como é que esse espaço é utilizado, e confrontei com esses outros projetos. A partir disso foi realizado um programa de necessidades, tá? Se foi assim que você fez ou não. Então, acho que isso precisa dar uma melhoradinha.
Lá nos procedimentos metodológicos, ele não é mais aqui no nosso caderno, tá? Ele foi lá para a parte de introdução, que nem eu falei para você, que lá faltava, né? Então, precisa relocar esse item lá para a introdução. Nos aspectos do lugar, eu achei que ele está bem escrito, né? Tá bem... as imagens, elas vieram organizadas, eu não senti dificuldade em ver onde o seu terreno estava inserido, tá? Achei bem legal a forma que você trouxe as fotografias, talvez lá nas fotos do terreno, o mapa de localização dos pontos que você fez esse registro fotográfico, talvez você ampliar um pouquinho, né, que ficaram bem acumulados e bem próximos, aumentar um pouquinho a letra para a gente fica melhor de ver, tá? Em relação à estratégia de adoção do seu partido, que você falou que você adotou a partir de manchas, né? Até trouxe para a apresentação para a gente. Eu acho que o seu partido, ele não... A forma que você traz aqui, eu acho que você tem outros elementos que sobrepõem, são mais relevantes do que essa adoção do seu partido, tá? Por exemplo, o que é o partido arquitetônico? Eu usei aqui como caminhabilidade, integração, então eu acho que eles são mais relevantes, né? Depois você dá uma conversada com a Ana sobre essa organização de adoção do seu partido arquitetônico. Lá na exploração formal e compositiva, aqui nesse item, eu acho que você deve vir descrevendo todo o procedimento de... Nem lembrava dessa blusa. Todo o procedimento de elaboração do teu projeto, né? Tanto da sua composição, de onde você chega. Então, acho que talvez tenha tido uma inversão aqui, tá? Você trouxe projetos de referências bem legais, bem significativos, que tem uma imponência, né? Bem grande. Então, eu acho que você pode dar uma organizada melhor nisso, tá? Para a gente poder enxergar isso lá no teu projeto. Eu até coloquei aqui, voltando lá na adoção do partido, que você traz a iluminação e ventilação natural fazer parte da estratégia da adoção, né? Então, dá uma organizada nisso. Deixei marcado. Eu não vi muito dessa segunda referência, a não ser a forma, né, que você traz no teu projeto. E em momento nenhum você vem falando da forma pra gente, que eu acho que é um elemento que é bem evidente das referências que você traz para o seu projeto, tá? Aí a gente entra nas suas peças gráficas, e outra coisa, lá na hora nessa exploração da forma e na adoção do partido, é o momento que você tem para falar toda a sua concepção arquitetônica, né? Então, aqui eu acho que vale enriquecer bem o seu texto e informações para a gente ler e já entender, tá? Qual foi a sua ideia principal. Aí entra lá na sua representação arquitetônica, que vem uma planta de implantação, mas e depois a gente tem a mesma planta na página seguinte, né? Aí eu queria que você só se atentasse na forma que você trouxe a representação solar, né? Sol nascente, sol poente. A gente tem, não é uma forma técnica de apresentação, não é um estudo técnico, é essa forma de representação, né? Depois você organiza pra gente. Dá uma pensada se vale a pena ficar com essa prancha, depois a outra, eu não sei se ela veio aqui sem querer, tá? Tá parecendo que sim, porque depois você traz ela maior, com escala gráfica. Aí você vem apresentando, talvez tudo que você trouxe de texto aqui, você inserir um pouquinho lá na sua forma também, tá? Apesar de ficar bem legal nas pranchas, que aí você consegue subsidiar mais. Essa planta de implantação, ela precisa ser mais técnica, trazer informações de acordo com as normas, tá? De representação gráfica.
Preste atenção em relação aos seus acessos ao estacionamento, que você tem uma curvatura. Eu não sei se é porque o desenho está muito, é uma área grande, o desenho acabou ficando pequeno. Eu tenho a impressão que esse veículo não faz essa curva, tá? Dá uma medida, uma verificada nesse raio, só para confirmar. Aí eu sugiro que você traga para a gente, nessa implantação, né, a cobertura de forma separada, porque a gente não consegue analisar aqui tecnicamente a sua planta de cobertura, faltam informações, né, e você tem uma forma arredondada, então acho que é importante deixar isso evidente, onde que a gente vai, como é que vai acontecer tecnicamente essa sua planta de cobertura, tá? Mesma coisa em relação às informações que tem aqui, numeração de vagas que você trouxe, a gente não consegue ler, tem que dar um zoom muito grande, muito próximo para a gente ver a quantidade total. Os seus índices urbanísticos você não apresentou aqui, tá? Então é importante que eles estejam aqui junto com a implantação, né, para a gente saber se você está atendendo o que é exigido pelo município. Eu achei legal essa composição que você fez em relação ao terreno, essa ligação de um bloco para o outro, né? De uma via para outra, fazendo essa ligação e essa integração. Eu só senti falta da forma que você fez. Eu entendi que você colocou aqui embaixo uma massa de estacionamento e aqui na lateral uma outra massa de estacionamento, né? E os seus blocos ficaram redondos assim dessa forma. E aí, essa disposição das suas vagas, essa integração que você fala, ela acaba sendo obstruída. Talvez se você deslocasse pouca coisa, a gente teria uma abertura maior e essa caminhabilidade maior entre essas duas vias e essa ligação, tá? Porque é uma forma bem bacana de... uma ideia bem legal de pensar essa integração, né? Não sei se eu tenho mais alguma coisa para falar da implantação. Lá na sua planta baixa, planta de técnica térreo, não existe, tá? É planta baixa. Toda planta ela é técnica. Tira essa terminologia. Toma cuidado também na representação gráfica. O teu quadro de ambientes, ele tá quase que maior que seus blocos, né? Então, eu entendo, e a gente consegue ler tranquilamente esse texto. Então, eu acredito que se você numerasse, a gente conseguiria fazer uma análise melhor do teu projeto do que com legenda. E aí ficaria mais bem representado e diagramado. E também para trazer isso de uma forma maior, você poderia seccionar os blocos com uma planta-chave, né? E aí apresentaria cada um em uma prancha para você trazer isso escrito para a gente. Eu acho que vai valorizar mais o teu projeto. Lembrando que a gente precisa atender a ordem de layout, depois planta baixa, tá? Eu não sei, eu não lembro se eu tinha alguma coisa para falar do fluxo aqui. Eu não tinha entendido, o seu norte também está muito grande, né? Eu não tinha entendido esse peixe, essa simbologia que você trouxe, porque apareceu aqui os peixinhos, e aí na perspectiva ele não aparece, aparecem formas verticais, né? Não sei que material que você utilizou. E aí eu falei assim, gente, o que é esse peixe? Onde que ela quer colocar? Eu fiquei meio confusa, ele tá meio perdido aqui no meio da sua prancha, tá? Aí eu vi que você explicou na apresentação. Mas traz isso pra gente na prancha. Muito legal a forma que você trouxe pra gente a planta com os blocos em 3D, né? Que aí a gente consegue ir visualizando o teu projeto e já tem uma ideia de como vai ficar, tá? O que mais? Deixa eu passar aqui. Mesma coisa, né? No primeiro pavimento, as mesmas observações. Teatro. Aí eu senti falta de contribuir, assim, eu não consigo contribuir com você em relação a essa parte de teatro, né, de auditório, se, assim, o número de pessoas que você está atendendo,
se você, como é que vai acontecer porque aí você traz logo as fachadas, né? E eu não sei se essa sua plateia aqui, onde as cadeiras estão as cadeiras, se isso é em desnível ou não, é no nível do solo, se o palco que é mais elevado, é interessante ter um estudo um estudo acústico, ou pelo menos falar que vai existir alguma coisa, né? E de visibilidade também, que a gente sabe que isso é importante, que é importante em relação ao teatro. Às vezes também você trazer o porquê tem um número de cadeiras de pessoas que você atende aqui, que é bem grande, né? 250 pessoas. Por que você tem um lugar tão grande assim? Né, foi baseado no que você estipulou esse número de pessoas ou não, que você vai conseguir atender. Depois que eu falei assim, gente, como que ela vai trazer aquela rampa de projeto de referência, né? Que aí eu vi aqui a rampa no meio do seu projeto, e tem essa parte de iluminação que você trouxe. Toma cuidado, porque você falou na apresentação que essa parte de iluminação e ventilação, mas pelas fachadas não dá para ler os textos aqui, tá? E eu não consegui entender por onde seria a ventilação, né? Eu entendi que é coberto, mas não sei se ela é aberta na lateral e como é que isso funciona por falta de peça gráfica mesmo para fazer essa análise das alturas, se está atendendo, se não está atendendo. Então, é muito importante você resolver tecnicamente e trazer para a gente essa apresentação. E representação gráfica você precisa melhorar também, né? Porque se a gente pegar a sua fachada, que as suas fachadas que não têm hierarquia de traços, elas acabam não condizendo com o volume que você traz. Você acaba minimizando o teu projeto e você tem uma volumetria legal. Então, é importante que você represente isso graficamente de forma que a gente consiga entender o teu projeto, tá? Onde você tem o 16, que é uma circulação em passarela, ela só é uma circulação em passarela sem nenhuma proposta? Ela que nem ela para interligar os dois prédios, né? Sem ir para o lado externo, né? Daí ela é totalmente interna para a interligação dos dois prédios. Então, você podia fazer uma proposta de uma interligação cultural, poderia fazer esse espaço mais robusto, já que você está trabalhando com um centro cultural, e aproveitar isso aqui para fazer exposições e essa integração. E toma cuidado quando você fala que você quer trazer o verde para dentro, e a gente vê na sua implantação um chapado de grama e alguns pontos de vegetação, né? Talvez você faça uma planta representando isso, mostrando a projeção das árvores, mostrando que ali você vai ter um bosque ao longo do terreno todo, para a gente conseguir visualizar isso. E cuidado com as imagens em 3D, né? Quando a gente traz, que nem aquela que você tem os dois blocos e o fundo com algumas vegetações, a gente sabe que carrega, mas trazer isso de um ângulo que a gente não veja o infinito aberto, mas veja isso integrado e acontecendo no meio, porque a representação 3D também é uma forma da gente analisar o projeto, ok? São essas considerações. Espero, assim, não conseguir contribuir um pouquinho mais por falta de informações e peças, que eu acho que falta você completar o trabalho, tá bom? Muito obrigada, professora Manuela, nosso membro externo, né? Agora vamos para o membro interno. Professora Marcela Tasca, fique à vontade para fazer seus comentários. Janine, parabéns, tá? Pelo projeto, pela apresentação. A Manuela praticamente falou quase tudo que eu ia falar. A prova está aqui no meu caderno, tá? Ela copiou de você, Marcela. Eu acho que ela copiou de mim. Mas realmente faça as palavras da Manuela as minhas. Num todo, tem que realmente fazer adequações com relação ao seu artigo, seu projeto, representação gráfica, erros de ortografia, gramática, o tipo de linguagem que você utiliza também. Você tem utilizado uma linguagem muito informal, tá? É interessante a gente estar lembrando a diferença da linguagem falada e da escrita, tá?
eu vou reafirmar o que a Manuela falou sobre os centros culturais de Cuiabá, que ela falou aqui e você citou no seu trabalho. Onde eles estão? Por que eles são importantes colocar no seu trabalho? Eu vou falar para você por quê. Porque a partir deles você vai definir muita coisa, inclusive a relevância do seu trabalho a partir deles. Eu senti falta de uma pesquisa em campo do seu trabalho, no sentido de estar e saber quem é esse público que você vai atender, quem vai ser, quem que vai visitar, que faixa etária que ele vai pertencer, se é para todas as faixas etárias, é para todo o público abrangente. Então, assim, você tem que colocar isso como tem que dispor isso no seu trabalho. Isso também implica, no momento que você fala sobre atender no seu programa de necessidades, 1.046 pessoas como visitantes. E aí, de onde veio esse valor? Você estipulou ele como? Que estudo você utilizou, tá? É interessante você estar observando isso. Você poderia ter citado o tombamento dos projetos que você citou rapidamente no seu trabalho, mas também na área do bairro do Porto, da Orla, porque você fala que é um lugar, que o Porto é um lugar assim importante, mas não fala o porquê. Então, é interessante você estar citando a portaria dele, pode até colocar um mapeamento. Ali no Porto, você mesma falou na apresentação, mas não está no seu trabalho, sobre as adequações que foram feitas com o tempo para poder atender essa questão turística, né, e tal, e não tem isso no seu trabalho. É interessante você estar utilizando isso, como a Manuela falou também, sobre estar mostrando como que isso ainda é suficiente para suprir a necessidade de disseminação da cultura, da arte cuiabana. E aí entra uma coisa, existem vários centros culturais de Cuiabá. Tem alguns que são voltados para a cultura cuiabana e tem outros que são direcionados para outros tipos. Tem alguns que são referências à cultura catarinense, porque parece que, pelo que eu andei pesquisando, isso é uma pesquisa rápida no Google. Eu vi que tem muita gente que veio de Santa Catarina para cá, veio do Sul para cá também, e aí para o estado, e fizeram esse centro cultural resgatando essa parte da cultura. Tem algumas que é centro cultural português também. A gente pode observar também os museus que estão presentes aqui. Eu sei que museu é diferente o termo dele para centro cultural, mas esses museus e galerias que existem em Cuiabá, eles também acabam funcionando como centro cultural, porque eles trazem outros tipos de atividades, né? Então, eu observei que você concorda com isso de uma forma indireta, porque você citou alguns projetos falando sobre museu, então, assim, já vi que tem um direcionamento, tá? Faltou informações técnicas dos seus projetos de referência. Eu não sei aonde que fica aquele projeto, a dimensão dele. O que você falou foi sua perspectiva sobre o projeto. E aí entra também a questão do todo o projeto. O trabalho seu como um todo, não só o projeto, mas o artigo também, ele tem que ter um caráter impessoal e formal, técnico. E aí a gente sabe que a gente consegue entender que a partir do momento que você selecionou esses projetos é porque você teve afinidade, entre outros, mas você tem que ser técnica nesse sentido, tá? Aí alguns aspectos projetuais, tá? Você, falando sobre esse público que você vai atender, não é interessante você estar pensando sobre não só atender o mínimo, mas apresentar um diferencial, apresentar algo que seja atual? No caso, banheiros, além do banheiro para pessoas com deficiência física, mas também apresentar um banheiro família, tá? Observando que atualmente existem um conceito de famílias, ele evoluiu muito, né? Ele aumentou, diversificou. Então, é interessante estar trazendo esse tipo de conceito.
Não só para o banheiro, estou dando o banheiro como exemplo, mas você pode amplificar isso para outros aspectos, tá, que são pertinentes. Com relação a... tá. O seu estudo com relação à forma, eu achei, assim, que se você vai apresentar esse estudo, você tem que apresentar ele de forma completa, tipo início, meio e fim. No caso, eu notei que foi assim, você fez aquele estudo de manchas, a Manuela também falou sobre isso, mas eu entendi que começou e você parou abruptamente de falar sobre ele. E aí, agora na apresentação, que você falou como que acabou se dando. Isso tem que estar disposto no trabalho. Se você vai abordar isso, tem que abordar isso é um estudo, é do início até o fim dele, tá? Isso é uma metodologia, interessante a gente estar abordando metodologia, tá? Com relação também à carga e descarga, você apontou na sua planta de implantação sobre a carga e descarga. É interessante, isso também é um aspecto que é interessante você estar visitando esses lugares para saber como que funciona. Um centro cultural, principalmente que ele possua galerias de exposição, ele vai trazer peças de escalas totalmente diversas, né? Desculpa, diversas. Então, assim, é necessário ter pelo menos que um caminhão de pequeno porte, ele consiga acessar de forma, assim, mais direta o local do seu acesso. Tá? Tem exposições de artes que são instalações, assim, tem o tamanho de um pé direito duplo. Inclusive, tem algumas que estão sendo expostas agora em Cuiabá, que são dessa forma. Então, assim, é interessante você estar observando essas particularidades, tá? Outro ponto que a Manuela falou também, que é sobre a integração do verde, né? Você falou também na apresentação sobre Cuiabá Cidade Verde. Eu não vi isso de forma assim clara no seu trabalho, que você tinha esse aspecto para ser abordado. E aí eu percebi que, assim, esteticamente falando com relação à sua forma, está muito separado. Centro cultural, a edificação e a vegetação. Então, assim, você pode utilizar de elementos para trazer esse verde para o projeto. Tem muitas ferramentas que você pode utilizar, não só estéticas, mas funcionais também. E, voltando para essa questão da forma estar muito engessada, me incomodou muito, mas muito mesmo, eu vou falar como corredor, porque no momento que eu vi, eu achei que era um corredor, que é um corredor que vai conectar os dois círculos, os dois blocos, e assim, ele é realmente um corredor fechado, uma caverna, digamos assim. Eu acho que você poderia aproveitar se tem a necessidade de fazer esse tipo de ligação desta forma, você deveria trabalhar dela e aproveitar ela para algo que seja contemplativo, ou como a professora Manuela falou, sobre utilizar como também um ponto de exposição, mas tudo isso observando o quê? Observando, assim, o teor dessas obras que você vai trazer. Tem obras que elas não podem ser expostas à luz do sol de forma direta, não pode, dependendo do tipo de luz, do tipo de ventilação, elas não podem estar expostas dessa forma. Então, assim, você tem que fazer um estudo com relação a colocar essa vegetação aí dentro. A mesma coisa se dispõe para essa área verde que você colocou no seu segundo bloco, tá? E aí entra também a questão organizacional. Eu acho que, assim, você poderia tentar trabalhar um pouquinho de forma, assim, diferenciada. Por exemplo, eu vou trazer só um olhar, assim, bem rápido. Uma parte do bloco, ou somente o térreo, somente exposição. E aí, em cima, as salas de música que você falou, as salas de dança, as oficinas, tá? Porque, assim, essas atividades, elas não podem implicar no sentido de forma direta, não podem atrapalhar, digamos assim, a exposição. Como eu falei para você, tem obras que não podem nem vibrar. Eu falo assim, esculturas, tem tipos de materiais que não podem nem vibrar, e aí com música e dança que tem um impacto, fica complicado utilizar dessas salas nessa forma. Com relação aos acessos, eu achei assim que não está muito legal
os acessos do estacionamento que você dispôs e dos acessos de pedestres para qualquer uma dos dois blocos, eu acredito, assim, que uma pessoa, se ela vier lá daquele canto, deixa eu só abrir aqui, que eu tô com ela aberta aqui. Me fugiu o nome só da rua. Se um pedestre vier lá do canto da Avenida Beira-Rio e ela entrar dentro da área do Centro Cultural, ela vai ter que dar uma volta, pelo que eu entendi, ela vai ter que dar uma volta inteira para poder acessar o seu Centro Cultural, né? Entra também essa questão de segurança, né? Será que, se você utilizar dessa ideia do verde, vai ser uma vegetação mais fechada, apesar de que aqui não está representada assim, mas eu entendi que vai ser uma vegetação mais fechada, né? Mas será que não será, digamos, perigoso? Eu observei aqui que não há nem postos de segurança para essas distâncias, né? Com relação a elevadores e escadas de emergência. Escadas de emergência, claro, eu acho que está bem locado, mas com relação a elevadores, eu acredito que, como sendo um centro cultural, vai estar aberto para todos os públicos. E eu fico imaginando, assim, uma pessoa com uma mobilidade reduzida, não necessariamente sendo cadeirante, mas, assim, digamos, pessoas que utilizem bengala para andar, tem uma dificuldade já, ou tem a mobilidade reduzida em si, né? A distância que ela vai ter que percorrer da entrada até o elevador, que no caso vai ser a única opção para ela acessar o outro andar. É interessante estar observando isso, e assim, tudo sendo de forma fluida para aproveitar o melhor, digamos assim, tudo que o seu centro cultural tem a oferecer. Vou falar mais uma vez das adequações que precisam ser feitas no artigo, no projeto, não só para representação gráfica, é claro que isso é o demais, mas também com relação ao texto do seu artigo. E uma coisa também que eu particularmente não gosto muito é de textos nas pranchas. Eu acho que imagens, a própria planta baixa, o próprio corte, etc., ele diz por si só, e o que eu posso trazer são imagens, igual você colocou, de perspectivas, para complementar. Eu acho, para mim, textos assim não são muito pertinentes para representar na prancha. Então, assim, foi uma coisa que eu até estranhei um pouco, porque no momento que estava falando sobre algumas informações, eu até anotei aqui, estava fazendo algumas informações ao terreno, do nada veio a implantação, ela veio duplicada, pelo menos no meu caderno apareceu duplicado, e aí já veio assim o projeto, e aí eu falei, bom, e o texto para abordar esse projeto? E eu senti falta disso. Mas no mais é isso. Obrigada, professora Marcela. Agradeço as considerações. Janine, são comentários extremamente pertinentes, né? Eu acredito que vale a pena a gente observar cada um deles com bastante atenção e carinho. E a banca de qualificação é justamente para isso, né? Para a gente verificar aí todas as fragilidades que tem no nosso trabalho, para que a gente consiga evoluir para uma próxima etapa. Tá bom, Janine? Tem alguma coisa que você queira falar? Sobre, assim, a população, né? Eu mas saber como colocar sobre ela, porque nem a gente tem um grupo de bike que sai da hora do Porto toda terça, e a gente faz um pedal, e é um pedal, tipo, para 300 pessoas, entendeu? Então, esse grupo já existe há mais de um ano que a gente participa, e aí eu debati isso dentro do grupo da onde que eu tirei
a quantidade de pessoas e algumas ideias do que precisava e o público, porque tipo, o público sempre é o mesmo, né? Que vai lá e, querendo ou não, é um atrativo, porque quando faz evento, é evento para 300 pessoas lá e tudo acontece na hora. Então, tipo, querendo ou não, todas as terças, até às vezes eu tava sempre lá, entendeu? Antes da pandemia. E aí agora voltou também, sempre tem esse debate. Mas aí eu não sabia como colocar isso numa conversa, tipo, do WhatsApp num trabalho, entendeu? Aí foi mais basicamente... Mas daí aí você traz para mim e a gente avalia, né, para ver como que a gente coloca, porque tem como colocar sim, tá? É como se fosse uma entrevista, tá bom, Janine? Daí depois a gente discute direitinho como que a gente insere no trabalho, tá? Mais alguma coisa, Janine? É isso mesmo. Então tá bom. Bom, então eu declaro aqui finalizada a banca, tá? Eu vou pedir então para que os alunos se retirem da sala, porque a gente vai continuar agora no processo de avaliação para finalizar a sua banca, tá bom, Janine? Muito obrigada. Vou interromper aqui a gravação, tá?